seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Pod Pati. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo e falamos de um empreendedorismo para todos. Não é só para mulheres, não. Falamos do empreendedorismo para o homem também. E nós fazemos a nossa comunicação fluida através de um podcast chamado Pod Pati Oficial. É esse canal que você está aqui. Muito bom saber que você preferiu, que você clicou e que você está ligado, né, no que temos para dizer aqui. Esse é genuinamente iguaçuense. Esse foi o primeiro podcast de Foz do Iguaçu e nós continuamos por temporadas e nós queremos contar as histórias maravilhosas de empreendedores que estão aqui na cidade de Foz do Iguaçu, contar para o mundo. Então a gente já começa o nosso podcast pedindo, né, fazendo aquele pedidinho básico. Deixe o seu like, seu dislike, comente, compartilhe, nos ajude a levar as mensagens dos nossos empreendedores aqui de Foz do Iguaçu para o mundo, tá certo? Nós estamos num oferecimento, no apoio todo especial da Clé Eventos, também da Lucro Certo e mais recentemente agora da Doce Romã, é isso mesmo? Então, olha, nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores e a partir de agora, fique à vontade, pega pipoca, pega uma comidinha aí, porque tem conversa boa. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo no agro. Nós vamos falar de mulheres valentes que estão aí fazendo a diferença na história, no seu meio. E nós vamos falar com uma mulher que, ó, essa sim veio para estar fazendo acontecer o agro aqui na nossa cidade, em Foz do Iguaçu. Vou falar com a Gêmina Holden. Seja bem-vinda. É Gêmina, como é que é? Já errei seu nome? Gêmina, falou certinho. Falou certinho. Seja bem-vinda, que bom. Nossa, é uma honra ter. É um bate-papo, é um podcast de peso hoje aqui. Opa, que bom. Eu me sinto muito honrada e agradeço o convite e a oportunidade. Obrigada mesmo. A gente sabe, eu sempre comento com as pessoas, sabe, que o nosso tempo hoje é a moeda de maior valor. As pessoas contabilizam, fazem, né? E quando a gente vê pessoas como você dedicando seu tempo para vir falar, para vir contar, para entregar uma mensagem, isso é muito importante e eu valorizo demais. Então, nosso muito obrigado de coração. Conte comigo. Gêmina, como é que começa essa história doida aí, doida e maravilhosa, né? Da mulher no agro, empreender no agro. E já empreender já é um desafio no nosso país, né? A gente sabe das dificuldades, mas é maravilhoso. É desafiador, mas é maravilhoso. Eu não quero mudar. Eu não quero mais voltar para a CLT, eu quero continuar empreendendo. Eu, Patrícia. E no agro eu acho que os desafios são maiores. Me conta um pouquinho mais. Essa história começou, então, bem lá atrás, né? Minha carreira foi toda multinacional, comercial. Parei um tempo, voltei, fiquei um tempo em pandemia parado e resolvi voltar para o mundo comercial. Foi quando uma empresa abriu uma oportunidade em Foz do Iguaçu e o Lucro Certo é a modalidade mais rentável de investimento no mercado brasileiro. Aqui você investe meia parcela até a contemplação, só que recebe um lucro sob o crédito cheio. E com o lucro você pode realizar todos os seus sonhos. Trocar o seu carro, fazer uma cirurgia plástica, realizar o sonho do seu gosto. Venha investir com quem entende. essa empresa era do agronegócio. Uhum. Então comecei a trabalhar com essa empresa, CLT, e nesse momento eu tive o contato principal com o agronegócio, então acabei fazendo muitos eventos, muitas feiras, participando. Mas o seu conhecimento de agro era o quê? Eu nasci no interior da Bahia, tá. Meu pai era fazendeiro de carvão, e até então eu não tinha muito contato, né? Era do interior, mas não era nada demais, máximo uma roça de pau a manga, né? Mas aí quando eu entrei nessa empresa, eu tive uma imersão de agronegócio, e aí muitas pessoas, hoje eu falo assim, o agro, todas as pessoas podem fazer parte do agronegócio, qualquer profissão faz parte do agro. E aí quando eu entrei eu me apaixonei, porque aí as pessoas são muito acolhedoras. E aí elas entenderam e começaram a me explicar o que era o agronegócio. E aí eu fui transitando, eu fui participando de feiras. Então, naquele ano nós fizemos 9 feiras. Em algumas eu participei presencialmente, em outras eu organizei, mas não fui. E a gente promoveu o evento aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né? E isso me fez ter o contato com homens, mulheres. Só que aí as mulheres teve aquele plus diferente, porque dentro do agronegócio,
culturalmente, quem detém conhecimento, quem detém ainda, né, muito poder ainda é o homem. Mas isso está mudando. Né? Mas isso também não é ruim, se souber. De forma alguma. Eu acho que não tem por que haver uma competição. Se você tem essa habilidade, é mérito. É Exatamente. mérito. É puramente mérito, não é verdade? Exatamente. E o bom desse evento foi o que a gente fez. A gente fez com que os homens viessem para falar com as mulheres. Automaticamente muda o mindset. E isso me despertou de querer falar mais para as mulheres sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre como investir. Porque hoje as mulheres, elas têm um padrão e elas seguem. Só que se a gente ensinar outras coisas, elas vão também, porque elas gostam de aprender. Então, o bom de trabalhar com mulher é isso, porque ela quer aprender o novo, ela quer saber o novo, né? Ela só precisa dessa oportunidade. E aí eu saí dessa empresa, aí veio a Iguaçu Agroventures, que é uma empresa onde a gente trabalha com o investidor anjo e com startups, que aí são empreendedores que desenvolvem suas soluções para o agronegócio, e muitas dessas soluções também são feitas e criadas por mulheres. Uau, que maravilha. Vamos, eu gosto dos começos assim. O que é agronegócio? Olha, agronegócio é tudo que vem da terra, né? Então, não só da terra, mas aí a gente tem o agronegócio, é a parte, vamos chamar de comercial, né? Que aí a gente tem todas as cadeias de produção. Então, a gente tem a cadeia da soja, do milho, do trigo, do leite, tem o gado de corte, tem o gado de leite, tem proteína animal, a gente tem aqui, não sei se vocês sabem, mas 70% da produção de tilápia do Brasil está aqui na nossa região oeste. Então, a gente tem a piscicultura, a gente tem parte de suínos, aves. Então, isso tudo engloba. Isso é agronegócio, tá? Então, tem a pecuária, tem... Inclusive o doce do pote, daquele doce, né? A cuca da Dona Maria também. Tudo. A roupa que a gente está usando, que é o algodão, né? Então, todo mundo fala, não sou agro. Sim, você veste... Você veste algodão. Então, esse assunto me interessa, né? Esse diz respeito ao meu dia a dia. Tudo é agro, tá? Tudo é agro. Mas quando a gente olha na essência, é aquilo que vem da terra, né? E a mulher, a gente hoje está aqui, não é para fomentar apenas o agro da mulher ou do homem, mas é destacar essa economia que é fortíssima, que vamos dizer assim, é o que rege o Brasil, sim, né? E aí, a mulher até então, até esse despertar, esse plus, como você diz aí, que a gente já está agora praticamente no trem acelerado, mas está muito acelerado, mas começando um pouquinho mais, a mulher estava no passado, num passado não muito distante, assim, estava muito dentro de casa, né, lá com os filhos, e aí muitas vezes acontecia do marido falecer, e aquela fazenda, aquela agricultura acabava se perdendo muitas vezes. Esse era um dos tópicos da realidade. Existiam outras realidades. O que faz com que a mulher, não tendo uma realidade talvez drástica assim, mas esse despertar da mulher, vamos lá, hoje elas conduzem tratores, elas fazem de tudo. Primeiro que elas buscaram conhecimento, sim, né? Então, no momento que ela tem acesso a esse tipo de conhecimento... Mas houve uma necessidade especial. Certeza, inicialmente teve essa necessidade. Pô, eu não vou perder tudo, né? Sim. Então, do nada... A gente teve muitos casos, por exemplo, pandemia. Óbvio que isso vem de muito antes, né? Sim. Mas aí a gente teve muitas situações aí de pandemia, por exemplo, que os provedores faleceram. E daí? Sim. Faz o quê? Né? Então, as mulheres, automaticamente, elas foram aprendendo, né? Isso mais passado. E aí, junta-se que em todas as comunidades tem os grupos de mulheres que têm a sua rede de apoio. Uma vai ensinando para a outra, que vão fazendo seus cursos, vão buscando seus aprimoramentos. Principalmente nessas áreas de máquina, tecnologia. E tem um ponto muito importante, que quando eu iniciei a carreira dentro do agro, eu fiz uma pesquisa e o que eu descobri? E aí eu vou te fazer essa pergunta. Antigamente, a gente tem um fazendeiro, sim, e aí ele tem um filho homem e uma filha mulher. A filha mulher, ele faz o quê? Ela geralmente estudava, se preparava ou se casava. E o filho homem? Ia para a lavoura. Pronto. Então o homem estava na lavoura, ficava na lavoura e a mulher buscava conhecimento. Quando ela retorna para casa, ela retorna com conhecimento. Ela não quer sair de dentro de casa. E aí o que veio junto com isso? A tecnologia. Hoje a tecnologia faz com que os jovens que antigamente saíam de suas propriedades fiquem. Sim. Automaticamente as mães também vão ficar. Porque muitas mulheres também saíam da fazenda para acompanhar seus filhos. Sim. Né? Então, são muitas histórias, são muitos relatos, mas o importante é que hoje, com a tecnologia chegando dentro das propriedades rurais, faz com que todo mundo tenha conhecimento,
os filhos fiquem dentro de casa, né? Ajudem seus pais, voltem informados, busquem hoje estudar na área, né? Ou outras profissões, mas se especializar de volta. Então, hoje, isso soma muito a esse protagonismo da mulher dentro do agronegócio. E que é sensacional, porque, de fato, a informação que ela vinha participando, de forma talvez não ativa, mas ela tinha acesso a tudo que estava acontecendo. E ela né? sempre manda. Ela sempre manda. Choveu demais, ela sabe o que aconteceu com a lavoura. Se geou demais, ela sabe também. Se a seca chegou, ela sabe tudo. Ela está administrando tudo aquilo lá. O emocional, né? O financeiro, ela tá, as tomadas de decisões que ali acontecem. E por que não mais ativamente, com tantas responsabilidades, só que agora treinada, né? Capacitada, né? Com mais aproveitamento do seu tempo e do seu conhecimento, enfim, porque é isso que acaba acontecendo. Hoje a mulher, para você ter ideia, ela tem um poder de tomada de decisão no uso da tecnologia, né, da melhor escolha de tecnologia, muito melhor que o homem. Porque ela é mais detalhista, ela entende em minúcias algumas situações, que ela fala assim, poxa, isso aqui vai melhorar a eficácia. Certeza, Pode ser que demore um pouco mais, mas vai se pagar lá na frente. Então, ela consegue fazer isso com mais agilidade. Então, você vê hoje relatos de muitas produtoras que têm suas produções aumentadas em comparação com outros produtores que são homens, muito maiores. Justamente por conta desse empenho e dedicação que ela tem de entender lavoura, safra por safra. Me fala uma coisa, Gemina, o que eu sempre ouvi, as mulheres, elas são muito emotivas e daí já não têm uma capacidade muito boa de tomadas de decisões. Isso serve para o agro, serve para o business lá, para o trabalho. Como é que vem? E eu acho que em algum momento elas trazem, eu acho que, gente, hoje eu não estou aguentando, hoje está difícil. Essa coisa de menina vem para fora, nos treinamentos vocês dão essas orientações, isso é compartilhado nos grupos, como é que é? Tanto que uma das minhas, não vou dizer que é queixa, tá? Mas uma das minhas discussões é que muito dos eventos de agro, mulheres do agro, é muito a parte do autoconhecimento, que é super importante. Nossa. Eu invisto em autoconhecimento praticamente hora, né? Todos os dias. No entanto, não precisa ser só isso, né? Você precisa mesclar, como por exemplo, o assunto que a gente traz, que é sobre inovação, empreendedorismo, investimento, né? Que até então era muito restrito só para os homens. Não, as mulheres têm que estar ali entendendo do seu dinheiro, investindo o seu dinheiro, não precisando necessariamente de uma outra pessoa para dar esse suporte. Ou somando, né? Exatamente. Ou somando. E aí, assim, tem muito desses eventos que é muito autoconhecimento, motivacional. Mas eu acho que é a vibe, Gemina, eu acho que é a vibe do momento. E aí vai. Todo mundo está querendo esse autoconhecimento, parece que não é suficiente, gente. É a hora de aprender um pouquinho, aplicar, porque eu acho que essa sede vai passar quando você aplica, não é verdade? Sim. Você recebeu o autoconhecimento, já sabe, já se conhece, agora vamos para aplicabilidade desse autoconhecimento. Sim. Que eu acho que, né, acaba acontecendo. Mas você tem sentido isso muito mais nos eventos. E assim, independente da área, se é agro ou não, mulher é mulher, né? Então não tem jeito. Na hora que se junta, faz aquela festa, na hora que se junta, conversa. É diferente. Eu acho que é por isso que soma tanto, multiplica tanto. Porque a gente consegue trocar. É muito mais fácil. Que aí eu vejo assim, talvez esses cursos muito de autoconhecimento também teria que ser feito muito com os homens. É verdade. Né? Que não é feito. Então, vamos inverter um pouquinho as coisas e vamos levar um pouquinho mais de autoconhecimento para os homens. Já fizeram isso? Eu acho que não. É porque é cultural, então a gente tem que começar a mudar essa cultura, sabe? As mulheres vão ter que ir lá... Elas fazem isso. Amor, você precisa um pouquinho de mais de autoconhecimento. Só que aí eu quero ver juntar todos eles numa sala só. Porque nos autoconhecimentos rola muita coisa, rola muito choro, muita emoção. E você tem que se permitir, né? Tem que se permitir. Isso que você está trazendo é muito bom, porque ele abrange, né? Ele acolhe o ser humano. Isso é fantástico. Sim. Em termos de inovação, a mulher, o que nós estamos precisando e o que nós estamos vendo aí que é a necessidade que ainda não chegou, o que já chegou e nós já estamos fazendo uso fruto disso? Quando a gente fala de inovação, você não precisa criar nada novo, né? Você precisa simplesmente melhorar algo que já funciona. Então, pode criar algo novo disruptivo? Óbvio, né? Se você vai solucionar. Mas a inovação é
você vê que aquilo é um problema e você trazer a solução para aquele problema. Quando a gente fala de inovação dentro do agronegócio, é você identificar uma demanda. Então, por exemplo, a gente tem lá um problema, vou trazer um caso real, tá? Uhum. A gente tem um problema dentro dos frigoríficos na hora do abate do frango, da ave como um todo, que se o papo estiver cheio, contamina. Uhum. Então, essa é uma dor de todos os frigoríficos. Então, a gente tem uma empreendedora mulher que ela desenvolveu um software onde ela faz o manejo dessa ave, né? Então, desde o momento que o produtor está lá com as aves, né, dentro do aviário, depois o extensionista passa, entende que já tá no momento certo de fazer apanhar essa ave lá, levar para o frigorífico, ele já leva essa ave com o papo vazio. Então, chega lá, não tem mais essa contaminação, diminui. Então, aí foi uma mulher que participou de um evento. Então, é uma dor. E é uma dor que Então, essa é uma inovação que vai servir para vários frigoríficos, para várias empresas que trabalham com aves. Né? É uma dor real. Isso é uma inovação aberta. Mas as empresas também fazem suas inovações fechadas. Então, a gente tem aí a diferença, né, na inovação aberta e inovação fechada. Que nós falávamos antes. Em off, que a gente estava falando. Que a inovação fechada é aquilo que a empresa é dela, né? Aquilo que ela cria e ela constrói. E a inovação aberta é aquilo que a gente busca lá fora e traz para dentro da empresa. Mais rápido, custo mais barato. E aí, quando eu penso das mulheres do agro, muitas delas já empreendem, muitas delas já resolvem dores que são comuns, mas elas não sabem tirar isso do papel e monetizar. Uhum. Entende? Elas resolvem suas dores ali dentro das suas propriedades, mas elas não sabem fazer com que aquilo escalone, ganhe escala mesmo, e elas tornem aquele produto um produto muito rentável para toda a cadeia, né? Que coisa que... Quando você fala disso, eu penso muito... E é o mesmo modus operandi da comunicação. Às vezes eu encontro mulheres que são cases de sucesso maravilhosos. Outro dia eu encontrei ela é dona de uma mecânica. E as pessoas, os clientes dela vão até ela, o mecânico vai lá, faz o trabalho, faz o serviço, mas o dono do veículo vai lá conversar com ela, perguntar do que foi feito, se está ok, mas não é no sentido assim de cobrar porque eu contratei o seu serviço, é porque a informação, a opinião que ela deu a respeito do que foi feito é mais válida do que a do mecânico. Então ela entende todo o corpo, a mecânica daquele veículo, ela entende toda a parte, como administrar uma mecânica de carro, gente. Autoridade, né? Tem uma autoridade, um conhecimento. E ela chegou para mim e disse assim: Patrícia, eu não sei nem como vender o meu produto, eu não sei nem o que falar. Quando eu vou em rodas de empreendedorismo, eu não sei o que dizer. E ali a gente percebe que ela não tem um storytelling construído, uma estruturação comunicativa né, bem definida. Ela realmente não sabe dos seus valores e como é poderoso que ela carrega dentro dela. E eu fico muitas vezes assim, pensando, meu Deus, ela precisa de ajuda. Vem que eu te ajudo, dá vontade de, né? Ela tem muita coisa e muitas vezes não aceita. Mas é isso que você acabou de dizer. A pessoa já encontrou uma dor, já desenvolveu uma solução, já desenvolveu um software na cabeça dela. Tá pronto. E ela só precisa, de repente, uma troca ali para que ela venha estruturar isso e monetizar, ganhar e fazer toda a diferença na vida dela e na vida do meio que ela está, né? E é isso. Startups estão aí à torta direito, pelo jeito. Olha, hoje... Para você ter ideia, a gente tem startups nascendo todo o tempo, né? Aqui no Paraná mesmo a gente teve um incentivo agora do governo estadual, que é o Paraná Anjo Inovador, né? Um programa. Se eu não me engano, tá? Mas foram mais de 100 CNPJs abertos para participar disso aí. 100 novas startups criadas. Então, óbvio, não é só do agro, né? A grande maioria sim, porque o Paraná é forte nisso aí. Mas... é latente porque a gente tem recurso e aí eu falo assim, é justamente isso que eu quero te ensinar, empreende, que eu vou também te guiar para que você consiga esse fomento, para que você consiga levar a tua startup para outro nível, sabe? Ou eu vou te ajudar no caminhar para que você
às vezes nem precise desse recurso, mas que você faça um programa que vai abrir a tua mente de como você colocar teu produto no mercado. Você acha que elas estão precisando realmente essa coisa estrutural mesmo, essa informação estrutural para que tudo comece a andar? Sim, eu tenho casos práticos, tá? E reais. Então, a gente tem um movimento lindo. Então, se elas escutarem as agrodelas, elas são sensacionais. Agrodelas, like aqui agora, viu? Vamos lá pro like, compartilhando, estamos falando de vocês. É um movimento de mulheres, então é a Dandara e a Grazi. Elas são incríveis, elas começaram ali um movimento pequenininho e hoje já estão com várias mulheres juntas no Brasil inteiro. E elas desenvolveram um programa, um software, um selo rosa e tal. E ela falou, a gente só precisa de tanto pro aplicativo. Eu falei, mas isso é uma startup, vocês estão resolvendo uma dor. Ela falou, o que é startup? Isso. Me ajuda. Sabe? E aí eu parei, eu falei, realmente a minha teoria tem base e eu tenho razão do que eu estou querendo fazer. Eu preciso mostrar para elas o potencial que elas têm de estarem nesse mercado de inovação, de tirarem suas ideias do papel e aquelas que já saíram do papel, como fomentar isso. Uhum. Hoje a gente tem programa do governo, FINEP, SEBRAE, vários outros, que dão incentivo para aquelas mulheres que estão empreendendo com base tecnológica. Uhum. Gêmea, você acha que elas estão com ouro na mão e elas não sabem o que fazer com isso? Ou ainda não sabem que estão com ouro na mão. Na verdade, elas nem sabem que estão, porque quando a gente fala da produtora em si, a produtora ela está focada no seu negócio. Sim. Né? Mas ela não precisa ficar só no seu negócio. Ela precisa também entender que ela pode fazer mais que aquilo. Ou ela pode trazer isso para dentro de casa. Esses dias eu conversei com uma, ele falou assim, poxa, mas meu filho é químico, ele cria tanta coisa. Pode ser startup? Pode ser startup. Então, a mulher leva para o marido, para o filho e para ela. Para a comunidade, a mulher sai divulgando para onde ela achar que é interessante. Que é a raiz do empreendedorismo. Exatamente. Também. Então, assim, às vezes ela nem sabe que ela está com ouro na mão. E aí, a gente tem que fazer, de fato, esse trabalho de formiguinha, de ir levando, de comentando, de falando. Elas têm muita base na parte de crédito rural, na parte de sucessão, na parte de muitas outros assuntos, né, que são das commodities. Pertinentes, né? Exatamente. Mas essa parte de inovação que está muito, que é novo dentro do agronegócio como um todo, aí a gente precisa falar mais, a gente precisa comunicar mais, a gente precisa educar, catequizar literalmente. E aquela que nunca pegou nada, ela tá com uma... Ela tá zero, ela tem condições, vamos animar, né, as meninas aqui, ela tem condição de sair do papel completamente, né? Porque às vezes elas ficam realmente sentindo de mãos atadas. O que eu faço agora? Como é que eu me movimento agora? Às vezes eu só preciso de uma pessoa que tenha a cabeça pensante. E aí o resto a gente coloca uma equipe atrás para tirar aquilo do papel, entende? Então assim, eu tenho lá uma produtora de suínos. Eu não sei o que passa dentro da propriedade dela, mas ela sabe resolver aquilo ali, que é o mesmo problema de outro, e ela resolve com a mão nas costas. Como é que eu posso transformar aquilo ali, se, né, a gente entender, óbvio, se aquilo ali pode ter base tecnológica, se não pode, como que eu posso virar aquilo ali um produto? Então ela só precisa me dar o conhecimento dela, entende? Porque elas têm condições, independente do nível de escolaridade. Elas só precisam entender que é possível tirar a sua ideia do papel. Para ser startup, para ser uma empresa, para ser qualquer outra coisa. Para empreender. Exato, era a minha próxima pergunta. Na verdade, o brasileiro tem uma ideia ainda muito fora da cultura dele, o empreendedorismo, né? É diferente para todo mundo, apesar de sermos ainda, de termos um grande número de empreendedores, como você acabou de dizer, né? Muitas startups surgindo aí. Quando surge a startup, o empreendedorismo está linkado nele, não tem outra forma de ser. Mas nossa cultura sempre foi: estude, faça um concurso, encontre um bom emprego, seja assalariado, enfim. É uma cultura que não que vai assustar na carga horária, porque muitas vezes o empreendedor faz muito mais que não dorme. Ele vai cuidar de coisas que ele, até o momento, se ele sendo uma CLT, ele não iria cuidar. Enfim, ele vai querer escalonar. Então, são dúvidas pertinentes, né? E que, de repente, num primeiro momento, chega a assustar. Hoje, e não é cultural, né? Nós não temos... Não tivemos a educação empreendedora na escola. Na escola. E hoje é necessário.
Educação empreendedora, educação ambiental, educação sustentável, nada disso nos foi ensinado. Educação financeira. Chamei aqui, eu já ensino meu filho hoje, dou livros e falo disso, daqui, bolsa e tal. Por quê? Porque eu quero que a educação financeira faça parte da vida dele, ele entenda sobre o assunto, mas não foi dado isso para nós. Hoje existem algumas escolas que já estão colocando dentro das suas grades, inclusive todas essas matérias que a gente falou aqui, esses assuntos já estão sendo de grades infantis, né? Então aí agora são as empresas de livros fazerem seus materiais didáticos para poder levar e vender, né? E aí a gente também tem professores qualificados para poder ensinar, que aí também é uma grande... Tem que ser uma reconstrução de tudo. Tudo. Reconstrução de tudo. Você está certo, exatamente. Quando você falou ali do empreendedorismo, né, que a pessoa estuda, hoje eu também, eu estou líder inovativa. A Inovativa é um hub, Inovativa é uma política pública e que desenvolve startups, que faz o ciclo de aceleração de startups. Então é um projeto voluntário bem bacana que atinge o Brasil inteiro e hoje eu represento o Paraná. Esse ano eu estou representando o Paraná. E eu participei agora no final do mês do evento que acontece todo final de ciclo em São Paulo. E muito que a gente encontra lá são exatamente, a gente chama de deep techs, que são aquelas que saem das universidades, são estudantes que desenvolveram algo, mas que tem aquele viés empreendedor. Porque tem aqueles que se formam e ficam ali só na tese deles, dentro da faculdade. Tem outros que entendem que aquilo ali pode virar um produto. E aí eles vão para o mercado sem nem saber. Então a gente vê doutores, mestres, a maioria doutores, né? Principalmente no agronegócio, porque eu falei que eu vou ser doutora, porque depois que eu entrei no agronegócio, todo mundo é doutor, porque todo mundo tem que testar e validar os produtos, né? Exato. E todo mundo é doutor. É a linha que vai seguir, não adianta. E aí eu falo, gente, eu vou fazer doutorado, porque todo mundo aqui é doutor. Já tô no mestrado. Opa. E aí, assim, aí você vê aqueles doutores com produtos únicos. Sim. Com patentes, com tudo, mas eles não sabem para onde ir. Ai, E aí eu encontrei muitos deles lá e eu falava assim, gente, mas o que você precisa? Eu preciso jurídico. Eu preciso administrativo. Vamos conversar. Você não precisa vender a tua empresa para isso. Exato. A gente pode te auxiliar de alguma forma, né? De fato, ser um sócio estratégico, alguma coisa parecida, mas hoje você tem formas de estruturar a tua empresa muito bem, sem precisar sair encabeçada por aí. E você vê, Gêmea, que é tudo uma questão de informação e comunicação, né? Às vezes a cabecinha tá lá perdida e é só dizer, olha, tem quem faça. E me enche de orgulho quando você fala, assim, de mulheres tão organizadas, de mulheres tão cheias de vontade de transformar o meio, porque é isso que está acontecendo. Mas aqui em Foz do Iguaçu, isso é maravilhoso, porque aqui a nossa natureza, a nossa tendência, o nosso viés econômico sempre foi no turismo, né? Mas aí vem pandemia e nos coloca assim num tombaço, porque não dava mais para ninguém visitar ninguém, né? E nós precisamos mais do que nunca fomentar, porque às vezes as pessoas ficam falando assim, o agronegócio, eu não tenho lavoura, eu não tenho... É uma visão muito fechada a respeito disso, e a inovação está aí para nos mostrar que não é só ali na terra, nós temos inúmeras coisas para se fazer, depende da sua habilidade, daquilo que você se propôs a fazer, e dá para fazer. São várias culturas, né? Você não precisa necessariamente ter uma fazenda... Porque a gente está tão acostumado com a ideia soja e milho, né? Que é a nossa região aqui. Mas não, a gente tem os pequenos agricultores. Você vai ali, né, nas empresas de hortifruti granjeiro. Sim. Aí você vê aquelas coisas que já são de Foz do Iguaçu, que são dos pequenos produtores aqui. São inúmeros. A gente tem vários aqui, desde a... Nossa... Você acha que a gente diminui um pouco a ideia do agro? É uma visão assim muito pequena, apequenada. Eu estou falando de Foz do Iguaçu, uma visão apequenada do tema, e o próprio Brasil inteiro, parece que vem do interior, parece que, não sei. Mas... Não, porque assim, é que são percepções diferentes, tá? Sim, tá. Antes de eu entrar no agro, eu passava de avião e eu pensava que tudo que aquela verde coloridinho era o povo que dividia as terras. Hoje eu sei que aquilo tudo é plantação. E até então eu era ignorante. Hoje, depois que eu saí, literalmente batendo porta a porta nas fazendas e entendendo a riqueza que nós temos aqui na nossa região, eu entendo que Foz do Iguaçu não é uma cidade de agro. Dos grandes. Sim. Porém, nós temos muita coisa aqui. Nós temos muita coisa. E aí falta justamente o nosso olhar, que aqui sempre foi um olhar turístico, né? Agora, a parte de educação.
compras, né? Então, não, menina, dá para fazer muita coisa. Agora, quando a gente olha o agro aqui, e aí eu fui conhecendo muitas mulheres, né, pequenas produtoras, o pessoal do sindicato, aí a gente tem o pessoal que faz bolacha, né, que são pequenos empreendedores também. Ai, Gemina, queijo, salame. A gente tem muita coisa em Foz. Não, e ó, vamos lá, vamos empreender aqui nessa conversa minha e sua, vamos lá. Lingerie só para as mulheres do agro, com a linguagem que elas se identificam. Vamos pintar a unha aqui, manicure, só lançar uma moda, uma tendência, uma roupa, porque aí o agro entra muito com essa questão dessa linguagem não verbal, né, que é a comunicação ali da roupa e tudo mais, que se torne uma cultura, que se torne um hábito, que abra horizontes onde que, uai, funcionou aqui, vamos embora, vamos fazer isso daí bombar, vamos produzir. Então, se a nossa tendência não é o plantio especificamente grande, né, uma plantação maior, mas o quê? Nós podemos então fazer alguma coisa que está derivando desta palavra e que vá me fazer, eu tenho habilidade para isso e que eu vou, então, desenvolver algo para esse fim. Então, tá aí uma alternativa, tá aí um case, tem. Não é? Se a gente for olhar lá atrás, quando a gente tinha aqui, por exemplo, foi quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, a gente devaga na ideia. A gente vai misturar. Mas quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, a gente tinha as casas countries, né? Exato. Tinha o Texas, o Villas. Todo mundo se vestia de cowgirl, cowboy, né? Eu tinha uma chaparreira, mulher, bem bonita, assim. Meu aniversário eu fiz todo assim country, porque meu aniversário dá bem em junho, sempre nas festas juninas, com as comidas típicas. Mas se você empreender na ideia, rola. E se você for nos eventos agro, aquilo ali é uma vestimenta normal, onde elas se vestem normalmente assim, né? Não é que vou a uma festa, Sim, não, é a linguagem dela, a roupa delas. A gente até fica meio desconfortável dependendo do lugar que você vai. Por quê? E não é porque elas não se vestem, não, é porque tradicionalmente assim, é que nem você ir pra Blumenau, sim, né? Aí. O Fritz e Frida, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Então assim, a gente pode empreender, a gente pode criar, tanto que existem muitas mulheres que fazem joias específicas para o agronegócio. Aí, olha aí. Tem roupas com frases, chapéu, tudo específico para o agronegócio. É que, infelizmente, né, Foz, a gente não tem essa cultura, mas a gente tem grandes produtores. É olhar, minha amiga, é um olhar, que é isso que você está trazendo, né? A inovação é exatamente essa. Talvez não precise necessariamente, a gente também linka muito a questão da dor. Vamos resolver um problema, mas eu posso acrescentar um segmento que venha gerar isso daí. Até hoje, nessa jornada, já está há quanto tempo você está com essa... Desde que você começou? Focado, eu entrei em 2021. Né? É pouco tempo, se for ver, muito recente. Mulher, mas tu já viajou o Brasil inteiro. Eu fiz uma imersão, eu me especializei, eu fiz agronegócio pela USP. Você apaixonou? Eu enfiei de cabeça. E assim, aonde eu vou, eu busco conhecer. Não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Maravilhoso. Mulheres, digam que não sabem. Digam que não sabem, porque quando a gente não sabe, o nosso próprio cérebro começa a dizer assim, ó, vamos aprender. Sei que posso ter falado um monte de besteira aqui, me corrijam. Tá aí, ó, faz comentário aí, ó. Não é nada disso aí. Não tem nada a ver com isso, não. Mas se fizer sentido, que bom, sabe? Que bom. E aí eu sinto que o fato de eu não vim, né, eu tenho a minha origem agro. Sim. Mas eu não diretamente ligado. A convivência, né? Meio direta. Faz com que eu tenha esse olhar externo de trazer coisa nova. Isso mesmo. Só que eu também não sou aquela que hoje eu trabalho com agronegócio. A Gemina, hoje ela é CEO de uma Venture Builder do agronegócio atrás da mesa. Não. Eu vou pro campo, eu falo com as mulheres, eu falo com os homens, eu entendo do negócio, eu vou nas feiras. Então, eu vou lá dentro, eu vou procurar saber. Você vive as histórias. Eu vivo. Então, eu realmente, eu quero entender como funciona toda a cadeia produtiva, né? Eu quero saber como é a da cana, eu quero saber como é a da laranja, eu quero saber como que é a da soja, toda. Por quê? Porque de fio a pavio eu preciso saber para buscar soluções para isso aí. Não tem outro jeito, amiga. Não tem. E aí a gente olha para mundo, aí sim que não tem como mesmo, porque eu tenho hoje rastreabilidade, eu tenho que saber aonde o cara plantou, se aquela terra... Olha, me ter a mão... Não, fica à vontade. Eu quero saber
se aquela terra dele era de desmatamento legal, até a hora que eu entregar o produto final, entende? Sim. Então a gente precisa saber disso aí muitas vezes para entregar na União Europeia. E como é que eu sei disso? Com software de gestão, que vai fazer rastreabilidade de tudo isso e vai entregar toda a cadeia. Então é muito complexo. É bastante. Mas ao mesmo tempo é apaixonante. Total. Eu acho incrível e assim, mais ainda eu gosto da ideia porque a gente consegue transitar no que é inovação com a simplicidade da realidade deles. Porque queira ou não, por mais assim, vamos dizer assim, por mais ser um case de sucesso, um empresário do agro que seja assim realmente um case de sucesso, por mais sucesso que ele tenha, por mais fama que ele tenha ali no grupo, na comunidade dele, no setor dele, ainda há uma raiz de uma simplicidade muito grande. Todos. Apaixonante. Todos. Você senta com eles e você não diz, sabe? Muita gente fala assim, nossa, mas fulano, aí você tá ali conversando com fulano, eles são que mais te trocam informação. Sim, exato. É o que você dá gosto. Isso me fez gostar muito do agronegócio, porque ninguém está olhando para o bolso de ninguém. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Tá? Uhum. Ali a gente está querendo aprender. Como que eu faço para que isso aconteça? Né? Você que já está há mais tempo, como que eu consigo trocar? Tem uma situação que ainda é meio... tem pessoas que não gostam. Eu não tenho problema, que é lidar justamente com aqueles homens todos, e aí a gente fala, e eu não tenho problema, porque eu me dentro deles eu acho o máximo. Eu porque, assim, vivo rodeado de homens. Tá todos aqueles homens, os senhores, né? A gente vai em alguns eventos, daí estão tudo eles nas suas rodinhas. E eu chego do lado e eu paro e eu fico ali. Daí eles olham assim pra mim como se dissesse assim, o que tá fazendo aqui, né? Uhum. Mas, na verdade, quando você acaba se apresentando, você vê que você tem um pouco de autoridade no assunto, você conversa, você troca informação. Eles se respeitam muito. Cara, né? é incrível como eles simplesmente se transformam. Exato. E falam assim, vem aqui que eu preciso saber isso aí que você está falando. Gente, eles são de uma humildade, eu acho maravilhoso isso. Viu? E as mulheres nesse escopo aí de liderança e tal, também seguem essa mesma humildade, essa mesma essa postura? Total. Que lindo, né? E todas muito amigas, sabe? Assim, existe uma... Aqui nós temos o grupo de mulheres que é da FAEP, a comissão, que é exemplo no Brasil inteiro. Chega a ser lindo. FAEP fica onde? A FAEP é a Federação do Paraná, né? Sim, então, cada município tem. É ligado ao sindicato. Tá, né? Aos sindicatos, Uhum. Então, cada sindicato tem o seu grupo de mulheres, né? E aí, assim, quando junta o Paraná inteiro... Meu Deus, elas são referências no Brasil, elas ganham prêmios. O Paraná é muito organizado nesse conceito, no quesito mulheres do agro. E acontecem esses encontros estaduais, o Paraná, Santa Catarina, nos estados Sim. que são mais produtivos? Na verdade, o Brasil inteiro, né? Uhum. Então, do Senar, se eu não me engano, é CNA. Eu não vou saber o órgão principal agora, tá? Uhum. É muito. E aí eles têm toda uma linhagem, né? Então, começa na cidade, tem o estado e aí o nacional. Então, aí elas vão fazendo por exemplo, o oeste do Paraná, tá. né? O oeste do Paraná tem cada município, tem do oeste, que daí tem do Paraná, que aí tem da região sul, que aí tem da região Brasil. Quando a gente olha Brasil, o Paraná é destaque. Hoje o Paraná, ele levou, as mulheres do Paraná, as mulheres do agro do Paraná, elas ensinam outras mulheres de outros estados de como faz o movimento. Uhum. Não manejo, mas como elas trabalham o grupo das mulheres do agro. Uhum. Tá? Mulheres do agro. E aí elas estão falando de tudo, né? Elas estão falando de produção, de manejo, de sucessão, mentorias. Elas buscam muito conhecimento. Isso é o que me encanta. É o fato delas estar sempre buscando conhecimento. Uhum. Sabe? Elas trazem. Não importa se você é da soja, se você é da tilápia, se você é do milho,
E todas se respeitam muito bem. Muito bem, muito bem. Todo mundo se respeita. Isso é maravilhoso, né? Essa é a parte mais interessante. Bom, o que a gente tem pela frente aí? Tem mais coisas para a gente estar recebendo? Estou falando de eventos, grandes eventos para a gente poder recebê-las, para movimentar. O Paraná em 2024 deve fazer mais alguma coisa? Foz do Iguaçu deve sediar alguma coisa? Olha, eu especificamente não está movimentando? Não estou movimentando, né? Ainda, né? Eu tenho o meu programa de mulheres, as mulheres agroinovadoras. Então, que é esse disseminar mesmo da cultura empreendedora de investimento e inovação. No entanto, eu vi, né, a gente acompanha vários eventos, tem alguns eventos importantes que vão acontecer aqui em Foz do Iguaçu, que até eu desconhecia. Vai ter um de suínos mesmo, bem grande, que vai ter aqui, é muito legal isso. Mas tá aí, né, a gente tem... É o Mar Azul, né, amiga? É o Mar Azul. E aí, óbvio... Quem estiver me escutando e quiser fazer um mega evento para mulheres aqui, conte comigo que know-how a gente já tem. É verdade. Né? Aí a gente tem isso aí, tem conhecimento, tem pessoas para trazer. A gente realmente precisa de apoiadores para que a gente olhe para a nossa cidade e a gente trabalhe com as pessoas que a gente tem aqui. E aí a gente transfira esse conhecimento para fora. As objeções, quais são as principais objeções? Existem as dificuldades para não expandir tudo que se propõe ali, tanto na inovação, tem esse grupo que você pertence, e dos projetos que se estão... Cultura. Cultura. É cultural. Então, hoje, quando a gente fala de inovação, principalmente no setor que eu atuo, tá? Porque a gente fala muito de inovação, mas o que é inovação? Estou falando de uma startup que acabou de desenvolver um produto que quer testar na sua fazenda, né? Só que você está bem do jeito que você está. Por que eu vou arriscar de colocar uma pessoa aqui dentro da minha fazenda para mexer no meu manejo que está dando tudo certo até agora, né? Então, é uma cultura de que se você investir nisso, você vai produzir mais com menos, com mais qualidade. Mas eles são totalmente fechados? Não. Ou o processo de convencimento, que é muito lento, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Existe um padrão. É que o agro é por safra, né? Então, a gente tem que entender essas janelas para poder conversar no momento certo. E o agricultor, ele tem aquela coisa de ver para crer, né? Hoje eles já são muito mais abertos, só que... A gente tem nossas cooperativas aqui, que muitos deles estão ligados à cooperativa, diferente do Mato Grosso, que não tem a cooperativa, que é direto com o agricultor. Então, aqui a gente tem muito essa parte de primeiro convencer a cooperativa, né? Para depois ir para o agricultor. Se eu for direto no agricultor, ele pode me contratar. Mas, contratar uma startup, né? Mas o fato é que hoje a gente tem aí o cooperativismo muito forte na nossa região, o que é muito positivo, tá? O que é muito positivo. Mas é cultural, é a gente cada vez mais ir catequizando e mostrando que a inovação veio para ficar, para melhorar, né, toda a cadeia, todos os processos, informatizar. Você acha que leva quanto tempo para essa catequese, então, acontecer? Você acha que... A gente às vezes, para mudar uma cultura vai anos, 20, 30 anos, né? A gente ainda vai demorar um bocado. Que é uma pena, né? você não acha, Gêmea? Porque a gente poderia estar crescendo rapidamente, desenvolvendo muito mais. E gerando muito mais, E não é só no agro, tá? É, claro. Não é só no agro. A gente tem uma resistência maior até pelo fato da tecnologia chegar... a solução ser mais... ter mais dificuldade. E quando a gente fala de cultura, você tem toda a razão. Quando você fala de cultura, é até desconstruir uma ideia, e hoje se confunde, há uma confusão muito grande. Você vê, eu ouço ultimamente, eu sei se é porque a gente vai ficando velho, e eu ouço muitas pessoas falarem assim, olha, no meu tempo, as pessoas não faziam assim com os pais, as pessoas não faziam assado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E muitas vezes há uma confusão ali de a inovação que trouxe esse comportamento, é a inovação que gerou esse tipo de desconstrução, por exemplo, da família, alguma coisa. Gera também, existem suas causas, mas nós não podemos linkar uma coisa. E daí essa resistência acaba acontecendo. Vou te falar assim um exemplo muito prático. Não é inovação, mas é tecnologia. Minha sogrinha, amada, que eu amo ela, um beijo para minha sogra, mas assim, ela não tem Pix, ela é idosa e poderia facilitar muito mais a vida dela, mas há uma resistência cultural ali. É um exemplo, um recorte que a gente traz apenas aqui, pessoal, para que vocês possam entender o nível de resistência. Às vezes uma coisa simples, né?
o meu marido fala, mãe, baixa o aplicativo, você tem banco e tal, muito mais fácil fazer as transações, pagamentos. Não, mas ela fica na filinha dela, lá na lotérica ou no banco. E a gente sabe muito bem que daqui a pouquinho, nem sei se existirão mais agências bancárias, não é verdade? Que é uma inovação e que o agro provavelmente está migrando, está recebendo todo tipo de informação. Totalmente. Então, essa é uma cultura que, não estou falando que ela é a maioria, nem estou dizendo que é uma regra, mas eu estou dizendo que acontece. É um exemplo. Vai mudar. E que vai mudar, entende? Mas que poderia gerar uma facilidade maior. Né, no caso aqui da minha sogra, esse exemplo que eu estou dando. E provavelmente nesse mesmo nível devam existir outras existências, né, que possam acontecer lá nas startups, nas inovações, e acaba emperrando ali, né, o processo de desenvolvimento. E aí a gente está falando dessas dificuldades aqui, onde nós temos, onde a gente tem uma população que é muito evoluída. Exato. Muito estudada. Nós temos estradas, né? Uma das coisas que a gente tem aqui na nossa região, até por conta dos produtores, das cooperativas, do governo, é que a produção escoa de uma forma tranquila. Né? Flui. Tem problemas? Tem, mas flui. Só que quando você pega outras regiões, por exemplo, a gente tem produtores daqui que estão no Nordeste. A estrada emperra e não vai nem por reza brava. Imagine chegar uma tecnologia lá, entende? Imagine, a gente fala de conectividade. Nós temos uma startup de conectividade no campo, no nosso portfólio. Por quê? Porque não adianta eu ter um monte de tecnologia, ter tratores extremamente tecnológicos, drones que fazem isso, fazem aquilo, se eu não tenho como conectar no meio do campo. Entende? Então, hoje nós temos soluções para qualquer área que você quiser, a gente tem uma solução para isso. Só que eu não consigo levar isso para todos os cantos do Brasil, né, ainda. Menina, mas... Em outubro do ano passado eu estive na Amazônia. E sim, ali é uma caixa de ressonância básica de discussão. As ONG aqui querendo me apedrejar agora, mas eu percebo que algumas coisas são resistências naturais e que hoje nós temos tecnologia suficiente para que a agressão, a violência, a agressão do meio ambiente não aconteça. E que poderia sim, eu fui na plantação de Guaraná e como aquele lugar poderia ser melhor desenvolvido, sim, já, inclusive pelas aldeias indígenas e tudo mais. Mas existe uma cultura, existe também uma questão política bem instaurada lá, enfim. Mas eu falo, a hora que você passar horas e horas numa estrutura de um barco, de uma balsa, já percorreu? Já esteve naquelas balsas? Lá não, mas já tive... Fiquei 36 horas numa balsa e a gente percebe que aquilo lá, só o conforto da balsa já está na água. Então vamos melhorar vamos trazer tecnologia para cá, porque estava realmente complicado. Então até para fazer turismo lá ou qualquer coisa, se percebe que existe realmente uma resistência cultural, política e tudo mais. E a gente percebe que ali vai se depreciando, se deixando de desenvolver. Existem regiões que não se desenvolvem exatamente por conta disso. E aí entra um outro... E mais uma vez, eu sou nordestina, com muito orgulho. Com muito orgulho. Muito orgulho. Aqui, ó. Aqui, olha aqui. Mas existe... de imperatriz. Não sou contra, mas eu acredito que as pessoas, elas se acostumaram a ganhar muito, sabe? Ter muito incentivo. E isso eu tô falando para tudo. Inclusive aqui em Foz do Iguaçu, uma comunidade carente que é acostumada a ganhar, nunca vai se mexer para fazer. Acomoda. O lucro certo é a modalidade mais rentável de investimento no mercado brasileiro. Aqui você investe meia parcela até a contemplação, só que recebe um lucro sob o crédito cheio. E com o lucro você pode realizar todos os seus sonhos. Trocar o seu carro, fazer uma cirurgia plástica, realizar o sonho do seu gosto. Venha investir com quem entende. Isso é natural, tá? Qualquer um. Então, a gente sabe que tem aqueles que vão viver de recurso que tá ganhando, né? E tem aqueles que não, que vão querer fazer, que vão querer empreender, que vão meter a mão na massa, arregaçar e vai fazer a diferença. Então, eu tenho hoje muitos colegas na Amazônia que estão fazendo startups geniais. Estão, menina, tem comunidades indígenas, quilombolas. Sim, eu já vi. Que são excelentes. Agora mesmo, nesse programa do Inovativa que a gente foi, teve 2 mulheres
com soluções para pessoas pretas sobre acesso a crédito específico para as pessoas pretas. Então, porque, mas não precisa ter isso. Precisa. Ainda tem um olhar diferente. Era para estar todo mundo igual, mas ainda vai demorar muito. Então, hoje eu divulguei, enquanto líder, a gente divulga abrir o ciclo novo, né? O ciclo 2 do Inovativa. E aí eu divulguei a postagem, e na postagem que vem padrão, tem dizendo que para determinadas Nordeste, índios, né, pessoas pretas e tal, vai ter uma pontuação diferente, tipo, né, no final. Cara, faz isso parte é inclusão. Faz parte do programa. Faz parte do programa, faz parte de inclusão, faz parte com que essas pessoas sejam acolhidas e venham, vocês têm espaço, vocês podem, vocês conseguem. Tá todo mundo aqui para ajudar. Quem quer fazer, faz. E aí eu recebi enxurrada. Nossa, eu recebi de um grupo assim, não coloco minha empresa nisso por causa disso e disso. Falei, pô, tu foi muito mais preconceituoso aqui na tua resposta do que o pobre do post, que não tem nada a ver com isso, sabe? É essa mentalidade que a gente tem que entender, que a gente está num país que eu consumo açaí da Amazônia, que eles consomem, sei lá, o turismo de Foz do Iguaçu, e que a gente tem que estar falando a mesma língua. Porque por maior que seja o nosso país, é um país. É um país. É um país. E de dimensões continentais e que precisa se entender, precisa de soluções, precisa empreender dentro do empreendedorismo. E que na hora que você conversa com todo mundo tem um pensamento muito similar, muito similar. E isso é o que me encanta. Principalmente no agronegócio. Eu não tenho dúvida. Eu vou pedir aqui para o meu auxiliar meu contra-regra chamado filho, Estevão. Estevão, traz aquele sanduichinho para a gente dar os créditos aqui. Você conhece a Doce Romã? Conhece. Ai, conheço. Vamos fazer um merchan bem legal aqui? Vamos contar? Porque... Esse daqui. Você quer pão de queijo ou quer... Ah, não, o sanduíche. O sanduíche, olha aqui, muito bem. Esse daí é maravilhoso. Olha só, a gente está aqui com esse novo patrocinador, a nossa nova apoiadora Fernanda, servindo para os nossos convidados, os quitutes. A Fernanda tá fera em eventos, sabia? Ela quer trabalhar demais com eventos. E hoje, agora, para nosso deleite, nós vamos encerrar aqui a nossa participação, né? Nossa convidada, nós vamos encerrar comendo um bocadinho aqui das delícias produzidas pela Doce Romã. Tem 3 unidades em Foz do Iguaçu, inclusive uma lá na CIF, para lá onde vocês. Café Empreendedor. Café Empreendedor. Ela é demais. Ela vai participar do nosso podcast e ela fala, Paty, a minha história é linda. Ai, não é maravilhoso ouvir isso, né? É sensacional. Sensacional. Então, nosso beijo carinhoso para Doce Romã, para Fernanda. Muito obrigada pelos quitutes. E você que acompanhou o nosso podcast até agora, nosso agradecimento, né, por ter ficado conosco, por ter compartilhado, por ter comentado. E a gente fica muito feliz de levar informação de qualidade, sabia, Gêmina? Porque... Obrigada por você ter me convidado, né? Obrigada. Eu espero que exista a parte 2, que você esteja nos trazendo. O podcast não tem necessidade de, eu participei uma vez, nunca mais vou. Né? Vamos inovar nesse sentido. Venha trazer novidades, venha contar pra gente o que está acontecendo com tudo que for surgindo lá, venha trazer para nós, porque... Tem sempre assunto, tem sempre inovação, tem sempre histórias para contar. Temos. E a gente nem começou, né? Você viu que a gente estourou o nosso horário aqui, a gente falou um monte de coisa. Fluiu, né? Entramos em flow. Exatamente. E você sabe que nós temos sempre para acrescentar. Eu creio verdadeiramente que tem muita mulher agora com comichão, falando assim, não, eu vou ter minha startup agora vai. E se precisar, evidentemente, a Gêmina está aí para atender. Direto de Foz do Iguaçu para o mundo, né, Gêmina? Direto de Foz do Iguaçu para o mundo. Porque tem muita coisa para ensinar e dá para fazer, né? E eu falo que Foz do Iguaçu, aqui você tem 2 visões. Quem chega aqui, eu falo, é o fim do mundo ou é a porta do mundo inteiro, né? Para começar Então, quando eu cheguei aqui em 98, eu falei, nossa, daqui eu vou para o mundo, né? Porque... A gente tem o Paraguai, a Argentina e para onde a gente quiser ir, a gente vai. Isso que nós nem falamos aí muito do Paraguai, gente. Que essa mulher faz conexões em tudo quanto é canto, né? E tem a gente vai também. Paraguai, Argentina, Bolívia. Onde existe o agro, você está indo agora, gente tá indo. Gêmina, muito obrigada mais uma vez pela disposição, pelo tempo, pelas informações.
eu tenho certeza que muita mulher agora, como eu falei, tá com vontade de saber um pouco mais, a gente só pincelou e não deu para aprofundar muita coisa, tá convidada para vir falar da sua indústria de lingerie? É uma distribuidora. Distribuidora de lingerie, contar a sua história de empreendedorismo, porque acaba sendo, né? Sim. É sem fins lucrativos? Como é que é? Não, a distribuidora não. A distribuidora eu tenho um propósito de fazer com que mulheres, elas possam ter a sua renda vendendo produtos de qualidade. Então, eu investi em trazer uma marca boa, que é uma joia no corpo da mulher. Tem para homem também, mas mais a mulher. E que a consultora que venda esse produto, ela fala assim, puxa vida, eu consigo vender um produto de qualidade e ganhar um bom dinheiro com isso. Olha só, olha só. Tá convidadérrima para voltar aqui. Vamos voltar. E contar um pouco mais essa história. Gente, foi bom demais ficar com você. Muito obrigada pela sua audiência. Deixa seu like, seu dislike, comenta. Compartilhe essa mensagem aqui do nosso programa, porque o que a gente quer? Que mais pessoas conheçam a Gêmina, que mais pessoas conheçam as nossas pedras preciosas aqui em Foz do Iguaçu e tudo que nós estamos fazendo aqui nessa cidade. Tem muita coisa boa acontecendo. Obrigada pela sua audiência, pelo teu carinho, pelos comentários. Até o próximo Pode Pate.